Falar agora da estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos relembrar então o que diz a Constituição. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária, da LOA, disporá sobre alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, estabelecerá os parâmetros para a iniciativa de lei de fixação das remunerações no âmbito do Poder Legislativo, estabelecerá os limites para a elaboração das propostas orçamentárias do Poder Judiciário e do Ministério Público. Inclusive, sobre isso, nós fizemos algumas explicações que em Santa Catarina os órgãos autônomos independentes têm uma cota específica da receita líquida disponível, que é o caso da Assembleia Legislativa, o caso do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Fundação DESC. Eles têm uma cota da lei da receita líquida disponível, né? E essa cota, esse percentual, tem que estar escrito na lei de diretrizes orçamentárias. E também na LDO deve estar previsto a autorização para a concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos, funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como para admissão ou contratação de pessoal. Além disso, nós temos algumas disposições novas que dá assim a LDO a obrigação de tratar de equilíbrio de receitas e despesas, de estabelecer metas fiscais de arrecadação, de despesa, de resultado primário e resultado nominal, de tratar sobre riscos fiscais, de tratar sobre programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, de estabelecer critérios e forma de limitação de empenho em caso de descumprimento das metas de resultado, como é que vai se restringir, limitar o empenhamento de despesas, tratar de normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos diversos programas que estão previstos no plano plurianual, estabelecer condições e exigências para haver subvenções. O professor já fez um comentário isso em aula, subvenções sociais, subvenções econômicas. A forma de utilização da reserva de contingência é uma dotação que serve para eventos contingenciais, coisas que podem acontecer que não se previa, então uma reserva que tem esse objetivo, uma reserva no orçamento, obrigatório existir essa reserva. Concessão ou ampliação de benefício tributário que produz a renúncia fiscal. Também já fizemos uma explicação sobre isso. Nem todo benefício tributário produz uma renúncia fiscal. Quando produzir, precisa ser tratado, avaliado, né? Tem um anexo específico que trata disso na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok. Então, o Estado de Santa Catarina, nessa lei aqui, 2021, Lei 18.170, ele estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Vejam que, enquanto plano plurianual que você viu é uma lei curta, com muitas tabelas, mas o texto é muito curto, com só 3 capítulos, aqui na LDO você tem 9 capítulos. Você tem um capítulo de disposição preliminar, um que trata sobre as metas e as prioridades da administração pública, outro que trata da organização e da estrutura dos orçamentos, outra que trata das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, suas alterações, outra que trata das diretrizes para alterações na legislação tributária, outra que trata da política de aplicação em instituições financeiras oficiais de fomento. Vejam que esses capítulos estão alinhados ao que lemos há pouco, né? Que são as regras que impõem o que tem que tratar a LDO. Também um capítulo que trata sobre as políticas de gestão das pessoas na administração pública, a sustentabilidade da dívida pública e disposições finais, né? E o que nós temos aqui na prática? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela está aqui. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022. É essa lei aqui que o professor compilou, então, esses assuntos, né? Disposições preliminares, fala né, o que compreende, né, a LDO, prioridades da administração,
Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Organização e estrutura dos orçamentos. A LOA de 2022 compreenderá orçamento fiscal, orçamento de seguridade, investimento e as explicações em si, né? Aqui nós temos, nesse capítulo que acabamos de ler, nós temos o que o professor tinha falado, na elaboração dos orçamentos da LESC, do TCE, do TJ, tá aqui, né? Do MP de Santa Catarina, da UDESC, serão observados os seguintes limites percentuais em relação à receita líquida disponível. É um conceito diferente de receita corrente líquida, viu? Então, a LESC tem direito, isso está estabelecido no LDO, a 4,34% da receita líquida disponível. O Tribunal de Contas a 1,66%. O TJ a 9,41%. O Ministério Público a 3,98% e o UDESC a 2,49%. Então, quando é desenhado o orçamento com a estimativa de receita e a fixação de despesas, esses percentuais são aplicados na base de cálculo para estabelecer aquele orçamento que vai dizer quanto que se espera, quanto que se fixa de despesa para aqueles órgãos, esse que eu acabei de ler, né? E vejam, outra coisa que eu queria comentar, como é extensa a LDO atualmente, né? Capítulo 7 da Política de Gestão de Pessoas. A Política de Gestão de Pessoas da Administração Estadual compreende a integração, articulação, cooperação, orientação, monitoramento setoriais e seccionais do sistema administrativo de gestão, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade da gestão pública. E assim vai uma série de comandos, de instruções, né? Não, o que trata? Adequação, estrutura de cargos, funções, especialidades. Estou lendo, sim, recortado alguns aspectos relacionados a esse tema, né? Que é a gestão de pessoal, que às vezes interessa, né? A valorização, a capacitação, desenvolvimento do setor público, fortalecimento do sistema administrativo de pessoas, por meio da desconcentração de ações, né? E dos procedimentos com aperfeiçoamento constante dos processos. E assim vai por diante, né? Em relação à estrutura dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustentabilidade da dívida pública, aqui o capítulo 8, né? Na hipótese da União promulgar lei complementar federal para a LESC, aí tem aqui, conforme dispõe a dívida, especificando, né? O Poder Executivo deverá encaminhar à LESC projeto de lei alterando esta lei a fim de que nela conste os demonstrativo em demonstrativo anexo os critérios a serem adotados pelo Estado para dar sustentabilidade à dívida. Indicadores de apuração, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, a trajetória de convergência do montante da dívida com os limites e assim por diante. Medidas de ajuste, planejamento e alienação de ativos se for necessário, né? Para reduzir a dívida pública. Santa Catarina, no meu ponto de vista, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, não tem um grande problema em relação à dívida pública. Mas vejam como essa lei é extensa, né? A LDO, como o professor falou, né? Nós temos aí 28 páginas só de lei. Depois você tem os anexos, né? Prioridades da administração estadual, você tem o programa e subações, né? Mobilidade urbana é um programa, construção de rodovias, como a gente citou há pouco, integração logística, conservação e segurança rodoviária, nós vimos isso aqui, né? E assim vai, né? Ó, passar por cima você olha modernização portuária, olha, expansão do gás natural, competitividade e excelência econômica, né? Esses são os programas, né? Esgoto sanitário, gestão do SUS, vigilância em saúde, e assim vai, ó. Composição dos programas com ações, né? Vejam, aqui do Poder Executivo, aqui tem Poder Judiciário com seus programas, né? Ministério Público com seus programas. Tá aí, né? Bom, vamos voltar para a nossa exposição. Então, visto aqui a dimensão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vamos então
olhar, conhecer a Lei Orçamentária Anual. Primeira coisa, na Lei 4.320, há uma indicação de como que deve ser encaminhada a forma da proposta orçamentária. Isto aqui é dirigido à LOA, né? Mas isso pode ser adotado também, essa regra, para os outros instrumentos, né? Então, no caso da LOA, precisa ter uma mensagem do chefe do executivo encaminhando a lei. Precisa ter o projeto da lei, como vocês viram, a lei especificamente, e um rol de tabelas explicativas do orçamento. Depois, precisa especificar os programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativas de custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhada de justificação econômica, financeira, social e administrativa. E, finalmente, descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade administrativa com a indicação da respectiva legislação. Tudo isso tem que compor o orçamento. Todo ano tem que mandar um documento desse tipo. É claro que aquela relação das finalidades de cada unidade administrativa, isso aí já tem pronto, só repete, né? Os programas de trabalho, o governo praticamente vai repetir, só às vezes há uma alteração, um outro é inovado, mas a maioria dos programas eles se repetem, eles estão alinhados aos programas definidos lá na lei do Plano Plurianual. No caso de Santa Catarina, nós temos então essa lei aqui, não é lei ainda, é um projeto de lei, nós estamos no final de 2021, estamos em dezembro e ainda não foi aprovado, né? Qual é a intenção dessa lei, então, como a gente já estudou? É estimar a receita e fixar a despesa para o Estado para o exercício 2022. Nesse caso aqui, nós temos um documento com um certo grau de divisão, né? Com detalhe, nós temos 4 títulos, que é maior do que capítulo, então tem disposições comuns, tem o título 2, Orçamento Fiscal e da Seguridade, que está subdividido nesses capítulos, estão indicados aqui em vermelho. O título 3, que é um orçamento específico de investimento, no caso das empresas estatais, e uma disposição final, né? Então, no orçamento fiscal da Seguridade, você tem um capítulo que estima a receita, outro que fixa a despesa, outro que dá autorização para abertura de créditos adicionais. Veja, um assunto que nós colocamos nessa unidade exatamente porque aparece aqui a possibilidade de abertura de créditos adicionais. Então, vamos explicar o que são esses créditos adicionais e como que eles funcionam, para que eles servem e como funcionam na prática, né? Ou, pelo menos, muito próximo da realidade prática. E no orçamento de investimento também, capítulo de despesa, quem vai financiar aquelas despesas, porque o investimento é uma espécie de despesa no setor público, né? É uma despesa de capital, e também a autorização para abertura de créditos suplementares. Para não ficar muito longa essa exposição, no próximo vídeo a gente vai abrir o orçamento do Estado e vai fazer uma análise rápida como fizemos em relação ao PPA e à LDO.